Olá, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Eu estou voltando agora para falar sobre a segunda parte desse Salmo 100, que eu fiz a primeira parte, agora eu vou falar o versículo 4 e 5. Né? Esse salmo é um salmo maravilhoso e nós teríamos, assim, vontade de poder fazer uma exposição desse salmo com mais detalhes. Mas como esses vídeos não podem demorar muito, não é? Eles têm que ter um determinado tempo para que ele possa gerar bem ou funcionar bem nos nossos celulares. Então eu agora falo sobre os dois últimos versículos do Salmo 100. Mas eu quero antes dizer para vocês que uma certa vez eu estive em São Paulo para fazer uma preparação numa igreja Assembleia de Deus, lá em Tiradentes, uma preparação para a nossa chegada lá, o nosso coral e orquestra. Isso já faz bastante tempo, tem cerca de uns 35 anos, mais ou menos, um pouco mais. E ao chegar lá, era um dia, um tempo de, de, de bastante frio, e a temperatura lá estava muito baixa, muito baixa. Quando eu cheguei na casa do meu amigo presbítero José Amorim, eu perguntei escuta, que temperatura nós estamos aqui vivendo, hein? Aí ele falou, tá por volta de 12 graus por aí. Eu vou ver aqui. Aí ele saiu, olhou lá no, em algum lugar lá e voltou, ó, 12 graus. Falei, é mesmo, pai, tá frio, mas tá frio. Eu estava todo encapotado. Aí, à noite, nós fomos para a igreja. E eu fiquei assentado no púlpito, eu era presbítero na época. Aí eu fiquei sentado no púlpito lá por trás. E tinha cerca de uns 15 pastores, mais ou menos, nesse dia. E tinha o pastor presidente, ele era muito engraçado, poxa, muito alegre. E ele começou o culto. E depois que já tinha passado uns 15, 20 minutos, já o coral já havia cantado, o coral da igreja. Uma irmã veio e deu um testemunho. E depois ele chamou uma outra irmã para cantar uns corinhos. Mas quando ele, antes da irmã chegar, ele disse assim: após a nossa irmã, vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor Alto. Até o meu nome ele não sabia como pronunciar. Vamos ouvir a palavra de Deus pelo pastor Alto. Aí eu fiquei, meu Deus, estava frio, mas muito frio mesmo. Eu já estava tremendo, meu corpo estava tremendo de tanto frio. Quando ele falou isso, pronto. Aí começou as pernas a bater, o dente. Eu falei, meu Deus, eu não preparei nada para ser o pregador dessa igreja com uma multidão, tinha bem umas 500 pessoas. Só o púlpito estava lotado de pastores. E ele, sem falar nada comigo, ele disse que eu é que ia pregar. Irmãos, eu fiquei parado e orando ao Senhor, o que eu vou falar, meu Deus? O que eu vou falar? E
creia, me veio na mente esse Salmo 100. Esse Salmo 100 foi a minha salvação. Eu pude me liberar de tal forma, a igreja ficou tão contente com a palavra que Deus me deu. Quando eu disse, teve um momento que eu disse assim, olha, irmãos, a temperatura aqui está muito baixa, e já estava 10. Está 10 graus. Mas nós não podemos ficarmos frios nessa hora. Nós temos que nos alegrar e nos esquentar no Espírito do Senhor. Aí eu li esse salmo, né? Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, e bendizer o seu nome. O versículo 4, bendizer o seu nome. Entrai pelas portas com louvor. Louvor, como louvar? Jesus, tenha misericórdia. A igreja gostou, se sentiu atingida pelo Espírito Santo naquela hora. E eu falei assim, é isso. Deus é o nosso refrigério. É o refrigério das nossas almas. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai o bendizei o seu nome. Irmãos, quando você tiver que adorar a Deus, não procure lugar. Não, absolutamente. Até mesmo fora da igreja, na entrada da igreja, como está dizendo, entrai pelas portas dele com louvor. Nos seus átrios os arredores da igreja. Jeremias, no capítulo 35, ele fala nas câmaras, que são casas são a parte onde ficam os trabalhadores da igreja, os auxiliares, algumas outras pessoas, talvez os familiares das pessoas que trabalham no templo. Então, adorai ao Senhor no vale, nos montes, na escola, em casa, na folga, no serviço, no trabalho, no mar, na terra. Doente ou sadio, adore ao Senhor. É esse o chamado do Salmo, aqui no versículo 4. Adore ao Senhor. Aí eu ouviria você dizer assim, mas por que toda essa dedicação na adoração e na aceitação de todos esses convites que Davi faz para que você possa praticar? O versículo 5 diz assim, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração a geração. É por isso que nós temos, na verdade, que nos dedicarmos à obra de Deus e podermos deixar, né, um legado bem forte, rico, para aqueles que ficam depois de nós. São eles que ficam depois de nós que vão garantir o nosso galardão. Deus nos abençoe. Amém? Deus nos abençoe.